Shalom, Leculan! Shalom a todos! Hoje é dia 7 de setembro do ano de 2025 e no nosso calendário judaico é o dia 14 de Elul do ano 5785, contando a partir da criação. No calendário judaico, como disse, nós estamos no mês de Elul e o mês de Elul é um mês propício para techuvá, para arrependimento. Não que Hashem, não que o Eterno, ele perdoa somente no mês de Elul. Porém, para o povo judeu, na tradição judaica, o mês de Elul significa que as misericórdias de Hashem, as misericórdias do Eterno, elas estão mais aguçadas para o povo judeu e para as pessoas na face da terra. Muito bem, mediante ao mês de Elul, o mês de fazermos reflexões, introspecções e pedirmos misericórdia a Hashem, praticarmos de fato o verdadeiro arrependimento, porque foi exatamente no mês de Elul que Moisés, ele sobe até o Monte Sinai. Moisés sobe no Monte Sinai no dia 1º de Elul e permanece no Monte Sinai até o dia 10 de Tishrei, totalizando assim um período de 40 dias. E nós aprendemos pela Torá que Moshe, ele desce com as novas tábuas da Torá, entendendo assim que as misericórdias de Hashem foram fornecidas para o povo judeu. Então, daí para frente, há um entendimento que o mês de Elul é um mês onde as misericórdias de Hashem, elas estão mais aguçadas. Portanto, devemos, nesse mês, fazermos reflexões, techuvá, atos de bondade, e assim entrarmos em Rosh Hashanah, em um ano novo, recebendo as bênçãos, as brahot de Hashem. Muito bem. Uma pergunta que geralmente aparece para nós no mês de Elul é como Deus, ele perdoa o povo judeu. Como que Deus, ele libera o perdão para as pessoas? Alguns vão dizer que se não aceitar o sacrifício de um fulano, o povo judeu nunca receberá a misericórdia de Hashem. Então, dependendo para quem você perguntar, se um judeu não aceita tal fulano, o judeu não é salvo, o judeu não tem perdão, o judeu vai queimar como batatinhas fritas no óleo fervente por toda a eternidade. Não só os judeus, mas todos aqueles que seguem a Torá, porém não aceitam um determinado fulano. Uma das coisas importantes que nós precisamos entender é que a palavra Torá, quando nós temos o verdadeiro entendimento da palavra Torá, e reconheço aqui que muitas vezes eu tratava a Torá como uma lei obsoleta. Eu tratava a Torá como leis que tinham prazos de validade. Muitas vezes eu tratei a Torá como Velho Testamento, entendendo que apareceu um novo 4.000 anos depois, e que o velho, entre aspas, ele foi anulado, não precisa para mais nada dele. Então eu confesso que muitas vezes, por não entender a etimologia, o significado da palavra Torá, isso no passado me trouxe interpretações erradas do texto sagrado, do texto da Torá. Nós aprendemos nas literaturas judaicas que a palavra Torá significa instrução. E existe uma diferença grandiosa de interpretar a palavra Torá
como lei, como Velho Testamento, em comparação ao seu verdadeiro significado, que é a instrução. Então, quando você olha para a Torá, o termo Torá como instrução, a coisa muda. Porque se a Torá ela é instrução, ela tem instruções para os judeus, para os não-judeus. A Torá tem instruções de como agradar a Deus e como desagradar a Deus. A Torá tem instruções para todas as áreas da sua vida. Mas eu gostaria de entender como que a Torá trata a questão do perdão. Porque alguns vão dizer assim, olha, hoje não tem o templo e o judeu sem o templo não consegue perdão, e só não existe o templo porque o JC morreu na cruz para perdoar todo mundo. É por isso que não tem o templo. Então, o perdão está no JC. Mas não é isso que a Torá diz. Não é isso que as Escrituras diz. Então, repare bem no que eu vou dizer agora. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 30. Vamos ler aqui Deuteronômio, capítulo de número 30. Veja nesse texto como as misericórdias do Eterno são liberadas para o povo judeu. Nós aprendemos no capítulo 28 e capítulo 29 da Torá, onde a Torá fala de bênçãos e de maldições. Se você praticar os mandamentos, a Torá fala que você colherá as bênçãos. Se você não praticar os mandamentos, a Torá fala que o povo judeu iria colher os resultados negativos recorrentes ao pecado. Então esse é o contexto. O Deuteronômio, capítulo 30, vai explicar a fórmula. Como o povo judeu, ele pode receber o perdão de Deus. E assim está escrito: o que acontecerá é que quando todas essas coisas vierem sobre você, enquanto você estiver entre todas as nações, para onde Hashem, seu Deus, baniu você, a bênção e a maldição que eu coloquei diante de você, você levará isso ao seu coração. Então nós estamos tratando aqui, a Torá está tratando aqui do povo judeu. E sendo mais claro, usando o próprio texto da Torá, o povo judeu não está na terra, não está em Eretz Israel. Eles estão espalhados entre as nações. Ora, espalhado entre as nações, retirados da terra, sem o templo. Repare bem, sem o templo. E agora, o que faz? Não tem mais jeito? Não tem mais perdão? Como a instrução do Eterno, que é a Torá, vai tratar esse assunto? E agora, hein? Vamos deixar o texto falar? Deuteronômio, capítulo 30, verso 2. E retornará para Hashem, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Você escutará a sua voz. Tudo que eu ordeno a você hoje, a você e a seus filhos. E então Hashem, verso 3, seu Deus fará retornar seus exilados, e ele terá misericórdia de vocês. Ora, reparou uma coisa? Alguns afirmam, sem o templo não tem perdão de Deus. E só não tem o templo porque o JC morreu na cruz. Então o judeu está enrolado. Vai queimar para sempre no inferno. Mas de acordo com a Torá, isso é uma mentira. Porque a Torá, o próprio Deus falou: então Hashem, seu Deus, fará retornar seus exilados e terá misericórdia de vocês. Isto é, se o povo judeu estiverem em países estrangeiros porque pecaram contra Deus, e aí, não tem mais solução? O que faz agora?
Pecamos, estamos em países estrangeiros, estamos na Babilônia, estamos na Síria, estamos em Roma, não tem mais jeito para o povo judeu? É por isso que eu disse, a importância de nós sabermos o significado da palavra Torá. Torá é instrução. E quando você olha para a palavra Torá como instrução, e não como o Velho Testamento, e não como uma lei caducada, e não como uma lei que só vai mostrar o seu pecado. E esse é o desenho que muitos fazem. Quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes eu falei, não, porque a Torá, ela é um espelho que mostra o seu pecado. E agora você está condenado. Você precisa aceitar alguém. Só que esqueceram de contar para você a outra parte da Torá. Torá é instrução. E sabe qual é a outra parte da instrução? Que as misericórdias do Eterno, elas estão disponíveis para quem se arrepende. E como eu provo isso? Deuteronômio, capítulo 30, verso 2 e verso 3. O povo judeu. E Deus aqui está prevendo o futuro. Se lá no futuro o povo pecar e estiverem entre os exilados, sem templo, a Torá também não fala aqui que tem que aceitar fulano. Deuteronômio 33. Se vocês se arrependerem, então Hashem, seu Deus, fará retornar seus exilados, e ele terá misericórdia de vocês. Ele reunirá, olha a expressão, ele reunirá. Se ele vai reunir, é porque o povo está longe da terra de Israel, sem o templo. Ele reunirá você novamente dentre todas as nações para onde Hashem, seu Deus, dispersou vocês. Pronto. Deuteronômio 30 é uma bomba para muitos que dizem que o povo judeu não tem perdão sem o templo e se não aceitar um fulano. Uma das coisas que nós temos que aprender é o seguinte. Hashem, ele deu mandamentos para Adão e Rava, para Adão e Eva. E de fato, Adão e Eva pecaram contra o Eterno. Então, Adão e Eva se distanciaram de Deus. Verdade? Posteriormente, a geração de Noé, de Adão até Noé, se contabilizam 10 gerações. E a Torá fala, em Gênesis capítulo 6, que o povo se corrompeu e se distanciaram mais ainda de Deus. Porém, nós aprendemos que de Noé se contam mais 10 gerações e aparece um menino, uma criança, chamado Abraão. Abraão, diz o Midrash, com 3 aninhos de idade, já teve a percepção que Hashem, que o Eterno é um. Abraão começa a crescer, a desenvolver o monoteísmo, crença em um único Deus. Ele começa a mostrar isso para as pessoas da sua época. Aos 70 anos, Abraão, ele vai para Padã Arã. De Padã Arã, em Padã Arã, ele fica dos 70 anos aos 75 anos, 5 anos, divulgando, ensinando que existe um único Deus. Então Abraão, já que Deus estava distante do homem, Abraão, com os ensinamentos, trouxe Deus mais para perto do homem. E encurtando aqui a história, chegamos no Monte Sinai, onde Hashem dá a Torá para o povo judeu, já incluindo as 7 leis Ben-Noach para todas as nações, e quem obedece os mandamentos de Hashem se conecta com Deus. O segredo está aí, meu querido. Ah, mas tudo bem. Vou usar uma argumentação que eu sempre falava no passado. Você já matou? Você já roubou, já cobiçou alguém? E a resposta que nós esperávamos na antiga religião era que a pessoa falasse sim, não, de fato eu já cobicei, eu já roubei. Então, se você comparecesse perante o juiz, qual seria a sua resposta? O juiz iria condenar você ou não? Forçando as pessoas a falar, não, tô condenado para o inferno pro resto da vida. Só que, veja bem,
esqueceram de falar da misericórdia. Pintaram um quadro que você vai queimar para sempre no inferno, mas esqueceram de falar das misericórdias de Deus. E eu estou com o texto sagrado aqui na mão, ó. Estou mostrando que, de acordo com Deuteronômio capítulo 30, Deus perdoa. Então, não adianta vir e mostrar só um lado. Olha, tá vendo? A Torá é um espelho, você está sujo, você vai ser condenado para sempre. Eu venho aqui para abrir os seus olhos e mostrar que Deus é um Deus de amor. Eu venho aqui para mostrar para você que Deus é Deus de misericórdia e que basta o arrependimento verdadeiro de coração e você receberá perdão. É bem verdade que o povo judeu, de fato, isso é profecia, espera o Beit HaMikdash, o templo sagrado. Isso é indiscutível, o Beit HaMikdash, o terceiro templo virá. Mas falar que não tem templo hoje e que o povo judeu não tem perdão e só não tem templo hoje porque alguém morreu numa cruz e que só por meio dele tem perdão, isso é mentira. Não é bíblico isso aí. Não para o povo judeu. Então eu venho aqui com muita firmeza, com texto bíblico, com texto na Torá, mostrar que a Torá significa instrução. E a instrução de Deus, meu querido, mostra para nós que Deus é misericordioso, que basta você se arrepender. Ah, mas eu quero mais texto bíblico para provar isso. Não tem problema. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu descerei, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Perdão de Deus. Onde tem sacrifício aqui de ser humano? Não existe. Então veja a diferença. Por isso que eu disse, você compreendeu o verdadeiro significado da palavra Torá faz toda a diferença. E quando nós olhamos para as Escrituras, isso já estava previsto caso o povo judeu pecasse, porque não há ninguém que não peque. Porém, nós já aprendemos nas Escrituras, se o povo judeu pecasse contra o Eterno, as Escrituras já nos mostravam, se no futuro isso acontecesse, a Torá, as Escrituras já nos mostram o caminho. Deuteronômio 30, mas eu quero fundamentar mais as misericórdias de Deus. Quero ler aqui um texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 8, que é a oração de Salomão em dedicação ao templo. Repare bem, quando pecarem contra ti, Salomão está orando, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para a sua terra, distante ou próxima. Qual que é a situação aqui? O povo judeu abandonou a Torá, não guarda mais Shabat, esqueceu os mandamentos de Hashem, e isso aconteceu na história. Veio o Império da Síria, veio a Babilônia, e está aí a história para provar que o povo judeu foi levado para o cativeiro. Mas e aí? Se isso acontecer, não tem mais templo, o templo foi destruído pelo Império Babilônico, não tem mais perdão, e aí como que faz sem o templo? Porque uns falam hoje aí que sem o templo não tem perdão. E só não tem o templo porque o fulano morreu numa cruz. Isso é uma mentira. Isso não bate com as Escrituras, isso não bate com a Torá, não tem nada de judaísmo isso. Mas olha a bomba, verso 47. Isso aqui é fantástico. 1 Reis 8:47. Se eles caírem em si, eles quem? O povo judeu, que estiverem em terras estrangeiras, na terra para a qual tiverem sido deportados, agora o chicote estrala, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra
dos inimigos, que os tiverem levado como prisioneiros, e orarem voltados para a terra, que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste, e para o templo que construí em honra do teu nome, então, desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração. Parece que Salomão, ele já estava prevendo o futuro aqui. Então, reflita sobre isso. Eu vou finalizar aqui porque estou com a bateria com 1% aqui. Sem o templo, as orações dos nossos lábios, elas substituem. Vamos lá. Acabou a bateria aqui do tablet, mas não tem problema. Vamos concluir lendo só esse versículo. Oséias 14:1. Retorna, ó Israel, ao eterno teu Deus, porque tua iniquidade provocou todos esses tropeços. Oséias 14:3. Busca palavras sinceras, e com elas retornam ao eterno. Diz-lhe: perdoa a nossa iniquidade e aceita a nossa boa intenção, e aceita o pronunciamento de nossos lábios em substituição à oferta de novilhos. Repare, o arrependimento, as orações substituem os sacrifícios. E Hashem ouve e perdoa os nossos pecados. Simples. Perdão, misericórdia, sempre estão com o Eterno. Ele é misericordioso. Então, se você errou, pecou contra o Eterno, quebrou os mandamentos de Deus, saiba de uma coisa: Deus, ele é misericordioso e sempre perdoará aqueles que se arrependerem de verdade. Hoje não tem o tempo, é verdade, mas um verdadeiro arrependimento traz misericórdia de Hashem sobre nossas vidas. E no futuro, sem sombra de dúvida, com a vinda do verdadeiro Mashiach, o terceiro templo será reconstruído e o povo judeu guardará todos os mandamentos. Vimos aqui nas Escrituras que basta o arrependimento e não é necessário nenhum intermediário, ninguém morrer para perdoar seu pecado. Basta um verdadeiro arrependimento. Prova disso, Deuteronômio capítulo 30, 2 Crônicas 7:14, 1 Reis capítulo 1, capítulo 8, Oséias capítulo 14, e vou colocar aqui também o livro de Jonas 2:3, que Deus perdoou os ninivitas sem nenhum sacrifício. Baruch Hashem, espero ter respondido este questionamento que me fizeram nesse mês de Elul, que é o mês de arrependimento e perdão. Shalom, shalom.